Pelo denunciado Eduardo Brandão de Zeredo, falará o Dr. José Gerardo Grossi. Eminente ministro-presidente, eminente ministra, eminente ministro relator, senhores ministros, doutor Roberto Gurgel, dileto amigo, procurador-geral da República. Grande Tribunal, seja da leitura do relatório do eminente ministro Joaquim Barbosa, seja da sustentação feita pelo doutor Roberto Gurgel, se tem a impressão de que essa denúncia abarca um mundo de irregularidades. Por inumeráveis vezes se falou empresas privadas com interesse no governo do Estado de Minas Gerais. Mas a própria denúncia diz assim, fato que será apurado no foro pertinente. Então, neste ponto, a denúncia é impertinente. A denúncia, ela própria, se impôs um limite. O limite está contido na denúncia com as seguintes palavras do doutor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando. A presente denúncia abarca as imputações de desvios de recursos públicos praticados em detrimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, no montante de R$1.500.000 cada um. O desvio de R$500 mil do Banco Financeiro, do Grupo Financeiro do Banco do Estado de Minas Gerais, BEIGE, bem como as operações de lavagem de ativos empreendidos em decorrência dos desvios citados. Então, a denúncia se impõe um limite. É denúncia para se apurar no curso de uma eventual ação penal, ou não se apurar com a rejeição dela, estes três fatos. O que é? Três empresas, na acepção jurídica da palavra, três empresas mineiras, Copasa, Comig e BEIGE, empresas com diretorias próprias, empresas com personalidade jurídica, doaram dinheiro pagando um patrocínio de um evento. Uma outra coisa, não se disse se esse evento aconteceu ou não. Aconteceu, excelências. O evento aconteceu, como acontecia muitas vezes no Estado de Minas, desde há 12 anos passados. Havia lá o chamado Enduro da Independência. Naquele ano, além do Enduro da Independência, também compôs esse evento o Campeonato Mundial de Motocross e mais uma prova designada como Mountain Bike. Houve esse evento. A empresa que detinha o poder de promover esse evento era uma das empresas SMB Comunicações, enfim, é uma sopa de letras, não é? Essa empresa detinha esse direito de realizar esse evento. Como a Rede Globo no país, por muitos anos, deteve a exclusividade de transmissão da Copa do Mundo. É evidente que a Rede Globo não ia bancar isto sozinha, que fazia ela? Procurava patrocínios. Quem normalmente a patrocinava, aí sim, por quantias absolutamente astronômicas, Banco do Brasil. Por que astronômicas? Porque custava muito dinheiro levar uma Rede Globo inteira, digamos, para a África do Sul e transmitir para o Brasil inteiro aquela Copa. Então, o Banco do Brasil patrocinava Copa do Mundo no Brasil durante muitos e muitos anos. A Rede Globo, algum dia, foi convidada a prestar contas disso? Não. Patrocínio é um negócio. A empresa detém um direito de promover um evento ou de fazer uma transmissão futebolística e busca patrocinadores, o patrocinador paga ela, combinam entre eles qual é o valor disso aqui. Até muito recentemente, por exemplo, a Petrobras patrocinava o Flamengo. Diziam os jornais que patrocinava por 24 milhões de reais. Há quem dissesse,
Mas é muito dinheiro. Aqueles dizem, é uma insignificância. Enfiaram um patrocínio que é a Petrobras, para ter o seu nome gravado na camisa dos jogadores do Flamengo, dava-lhe anualmente uma quantia significativa. Eram 2 milhões de reais por mês. Alguém algum dia brigou por isso? É um fato absolutamente corriqueiro. Neste tempo, Marcos Valério, tantas vezes citado, não tinha fama nenhuma. Neste tempo, 98, ele ingressa numa dessas empresas. Com a saída de Clésio Andrade, Marcos Valério passa a ocupar lá uma posição na empresa. Marcos Valério não era um homem tão conhecido como é hoje. Então, segundo a denúncia, esses 3 milhões e 500 mil reais teriam sido desviados para, em 1998, bancar a campanha eleitoral do denunciado Eduardo Azeredo, que, com outros corréus, seria responsável por eles, pelos desvios. A denúncia imputou a Eduardo Azeredo por 7 vezes a prática do crime de peculato e por 6 vezes a prática, em consequência, do crime de lavagem de dinheiro. A denúncia, grande tribunal, nunca é demais lembrar, deve-se conter dentro do que dispõe o artigo 41 do Código Civil, a exposição do fato e de suas circunstâncias. A presente denúncia, por 6 vezes, a leitura que se passa dela, são 87 páginas, por 6 vezes se utiliza de formas adverbiais, provavelmente, possivelmente, notadamente. Por 34 vezes lança a mão dos condicionais. Seria, teria, resultaria, viabilizaria, comandaria, necessitaria, poderia, receberia, deveria, repassaria, estaria, cobraria, atenderia. São formas de exposição que não se coadunam com a exposição de um fato, como quer o artigo 41 do Código de Processo Penal. De um fato, de suas circunstâncias e de quem o teria praticado. E a denúncia, na maior parte, trata de matéria não contida naquele limite que ela própria se impôs, limite de que ela vai se utilizar no momento de fazer as imputações, porque as faz com muita clareza, como transcrito aqui no memorial. 7, 2 vezes, reprimenda dos 312, peculado, Copasa, Comig. 5 vezes, reprimenda dos 312, Copasa, Bege e suas subsidiárias. 3 vezes, reprimenda do artigo 15 da Lei 9.603, lavagem de dinheiro. Tópico 6. Uma vez, primeiro, quinto da 9.600, 2 vezes, reprimenda do artigo da 9.600. Enfim, a denúncia, ao fazer a capitulação, sem ter aquela preocupação que normalmente as denúncias têm de individualizar as condutas, mas ao fazer a imputação ao denunciado, Eduardo Azeredo, se limita, mantém aquele limite que ela própria se propôs. Assunto: Copasa, Comig e Bege. Não tem lá empresas privadas com interesse no Estado de Minas Gerais, não tem cargo, não tem coisa alguma. Tem Copasa, Comig e Bege. Nós vamos ao exame da denúncia, repleta, como se disse, de condicionais e de formas adverbiais que denotam muito mais incertezas do que certeza. Nas eleições de 94, Eduardo Azeredo se elegeu governador do Estado de Minas Gerais. Derrotou o notório Newton Cardoso. Nas eleições do ano de 1998, ele se candidatou à reeleição. Não se afastou da governança do Estado, como lhe era permitido. Por esta razão, constituiu um comitê de campanha eleitoral. E para administrar o comitê de campanha eleitoral, outorgou a Cláudio Mourão
membro daquela comissão constituída, numa procuração pública com poderes tão amplos que merecem ser lidos. Poderes dados por Eduardo Azeredo a Cláudio Mourão. O de representá-lo nos atos que tenham este fim, campanha eleitoral, assinar contratos, termos e documentos, firmar recibos, receber e dar quitação, representá-lo perante repartições públicas federais, estaduais e municipais e ainda perante instituições bancárias e financeiras, abrir e movimentar contas bancárias em nome do outorgante, emitir e endossar cheques, requisitar saldos, extratos de contas, talões de cheques, efetuar depósitos e retiradas, movimentar fundos de investimento dentro dos limites dos poderes ora outorgados, receber doações e contribuições nos termos do dispositivo, possivelmente do disposto, no artigo 23 seguinte da já referida lei, que é a Lei 9.504 de 1997. Cláudio Mourão fora secretário de Estado de Recursos Humanos do denunciado Azeredo. E se exonerou para preparar, do ponto de vista organizacional, a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo. Diz-nos Cláudio Mourão, este homem encarregado da parte financeira da campanha eleitoral, em um depoimento que prestou, diz-nos o seguinte, que no primeiro momento, possivelmente o primeiro ato que praticou, que no primeiro momento assumiu em nome próprio, não em nome de campanha, ou em nome de Eduardo, assumiu em nome próprio dívidas de campanha comprando 105 veículos no sistema de leasing junto ao banco Volkswagen para pagar de tal forma assim. Esclareceu que adquiriu tais automóveis por meio da locadora de automóveis União Limitada, de propriedade de seus filhos Guilherme e Leonardo. Então, segundo o próprio Cláudio Mourão, o primeiro ato dele, como coordenador financeiro de campanha, foi comprar para filhos dele, uma locadora, 105 veículos da Volkswagen, financiados pelo banco Volkswagen. O denunciado Eduardo Azeredo não se reelegeu. Mas a campanha de 98 perdeu-a, se bem a memória me socorre, para o presidente Itamar Franco, prestou naturalmente suas contas de campanha que o TRE de Minas Gerais aprovou. Contas que foram assinadas também por Cláudio Mourão, membro daquela comissão e coordenador financeiro da campanha. Isto era o ano de 1998. No ano de 2002, 4 anos depois, nova campanha eleitoral, Eduardo Azeredo, candidato ao Senado, que faz o senhor Cláudio Mourão. Diz ele próprio quem diz, que utilizou uma procuração feita em julho de 98 pelo senhor Eduardo Brandão de Azevedo, aquela procuração cujos poderes li dessa tribuna, e com base nessa procuração, emitiu um título a favor da locadora de automóveis União Limitada, de propriedade dos seus filhos, no valor nominal de R$350 mil, e mandou para o cartório cobrar tal dívida do senhor Eduardo Brandão Azeredo, que após correção e juros, o montante de mais de R$900 mil. Esta é a conduta do responsável pela organização financeira da campanha do governador, do então governador Eduardo Azeredo, que, repita-se, não se afastou da governança e delegou esses poderes a Cláudio Mourão, que lamentavelmente isso não é a primeira e nem será a última vez que ocorre com a humanidade, e faltou-lhe uma lealdade. Com esta procuração, como se disse, o denunciado Cláudio Mourão não se fez de rogado. E, como disse aqui, como li aqui, imediatamente adquiriu, em nome de filhos seus, de locadora de filhos seus, automóveis. Começa aí o embrulho, Cláudio Mourão e essas empresas, Marcos Valério, coisa com a qual o
denunciado nada tem a ver, até porque cuidou de entregar toda essa parte da campanha a um comitê para não misturar a governança do Estado com a campanha eleitoral. O Eduardo, o Cláudio Mourão tinha poderes amplos para assumir dívidas pela campanha eleitoral. Poderia ter comprado esses carros em nome da campanha eleitoral e daria uma regularidade a isso. Poderia ter sido um mau negócio, um negócio que levaria amanhã a não pagamento, a calote, a inadimplência, mas de qualquer maneira seria um negócio lícito. Começa já com um negócio que é ilícito. Por que comprar carros em nome dos filhos? Para que os filhos locassem, para que obtivessem lucro com a locação, enfim, no final ele emite lá, utiliza a procuração e emite lá, possivelmente uma letra de câmbio contra Eduardo Azeredo, que era candidato ao Senado num estado conservador como Minas. Pediria que encerrasse. Como? Pediria que encerrasse. Terminando meu prazo? Pedia que me concedesse quando nada mais 2 minutos. Houve, então, a abertura deste inquérito. Primeira coisa, esses 3 eventos aconteceram. A Copasa, Comigo e Bege pagaram caro por ele, é uma coisa que não se pode definitivamente estabelecer. O que é? Era caro o patrocínio da Petrobras para o Flamengo? Um botafoguense até talvez dissesse que sim, mas um flamenguista que não. É caro o dinheiro que o Banco do Brasil pagou várias vezes a Globo para nos retransmitir a Copa do Mundo? Ninguém pode dizer se é caro ou se é barato. Então, é um negócio feito entre partes capazes, enfim. Eduardo Azeredo não participou, a denúncia não indica um ato do Eduardo Azeredo como participação nessa obtenção de dinheiro que a denúncia descreve muito sinuosamente, indo para lá, indo para cá, trazendo coisas que são impertinentes, enfim. Comete, assim, por exemplo, dinheiros de Minas Gerais garantiram. Não, essa empresa que tomou dinheiro emprestado, a DNA, tinha contratos vindos de licitação, deu esses contratos em calção. Calção não precisa, claro, pelo Código Civil, de autorização de devedor. Se eu sou credor, calciono à minha vontade um título meu. Não preciso dar sequer satisfação ao meu devedor. Amanhã o calcionado terá lá a sua ação contra mim, contra o meu devedor. Para saber em prestação de contas, não é prestação de contas, é o pagamento de um patrocínio. É um negócio feito. O que é? Valeu, foi um bom negócio, a publicidade foi compensadora? É difícil de avaliar. Não há prestação de contas e muito menos haveria licitação, porque essas empresas eram detentoras exclusivas desses eventos. O que acontece, a denúncia por várias vezes afirma, Eduardo Azeredo fez, Eduardo Azeredo determinou, Eduardo Azeredo, mas não diz onde, nem como, nem de que maneira. O nome de Eduardo Azeredo, leia-se e releia-se essa denúncia. Repito aqui, ao final da minha fala, o que disse na resposta e o que disse no memorial que distribuí a Vossas Excelências. Leia-se a denúncia, que é longa e confusa. Releia-se a denúncia. Se da leitura ou da releitura dela se encontrar um fato que a justifique, enquanto endereçada a Eduardo Azeredo, seja ela recebida. Se não, que seja rejeitada como medida de justiça. Não há a afirmação que lembra a expressão usada pelo ministro Celso de Mello, apenas a vontade pessoal e arbitrária do acusador a apoiar essa denúncia. Eduardo fez, Eduardo desfez, Eduardo mandou, Eduardo determinou, não diz nem onde, nem como, nem de porquê. Eduardo entra nisso como Pilatos Gorento. Se substituir o nome Eduardo Azeredo por outro qualquer, cabe perfeitamente bem. Muito obrigado, Excelência. Palavra, relator.